Ou seja, quer sempre mais, não descansa, vai até o esgotamento. Por quê? Ego. Entende como a gente não deveria demonizar o ego, mas a gente também não deveria endeusar ele? Por quê? Porque o nosso ego, ele é parte do processo de sustento da vida manifesta. Assim como o livre-arbítrio, assim como o amor incondicional. Vocês já pararam para pensar? Convida vou recusar aqui, tá? Eh, boa. Vem pro YouTube, pessoal, vai ser melhor. Vem aqui pro YouTube que vocês vão conseguir ter uma experiência melhor na live aqui vocês, tá? A galera dos vídeos compridos. Então, o ego ele não deveria ser endeusado justamente porque ele é parte do processo, é o que é. Assim como uma baleia é uma baleia, um computador é um computador, uma garrafa de água é uma garrafa de água, uma pessoa é uma pessoa, o ego é o ego. Ele só é o que é. Ele não é nem certo, nem errado, nem bonito, nem feio. Ele é parte do processo, tá? E ele não deveria estar liderando a sua personalidade. Quando você começa a ter o seu eu superior, que é tudo isso daqui, né? Outros nomes para o eu superior: chispa divina, matriz divina, voz do silêncio, inteligência infinita, Espírito Santo, self ou espírito da profundeza, partícula de Deus, enfim. Pessoal, deixem o like na live, o André comentou aqui. Deixem o like na live que vocês ajudam muito a gente a deixar mais pessoas saberem do nosso conteúdo e saber que a gente realmente entrega um conteúdo responsável. Então, tudo isso daqui, quando está liderando, você está vivendo a sua vida de forma leve e virtuosa. Você entra no fluxo da vida, você para de ter de provar para as outras pessoas, para de se importar tanto assim com o que os outros pensam, de ter o tempo todo que provar para os outros. Tem uma pergunta aqui da Cláudia. É no ego que trazemos o DNA ou as mazelas genéticas? Sim, sim, senhora. Então, do ponto de vista da epigenética, existe inclusive um ego familiar. É quando a família pensa, nós somos incríveis, que é o que a gente chama de ego etnocêntrico. Existe o seu ego. Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui. Existe o seu ego próprio e o seu ego, que eu chamo ele de. Opa, desculpa, gente, aqui. Etnocêntrico. O que é um ego etnocêntrico? Etnia. Nós somos melhores que Fulano. A nossa família é uma família de pessoas superiores. A nossa família, o nosso clã é melhor do que os outros. E isso daqui é um ego etnocêntrico. Isso daqui é epigenética. Por exemplo, a nossa família é vítima. Ego etnocêntrico. Alguma coisa no ego familiar foi quebrado, entendeu? Então, isso sim faz sentido, tá? Gratidão pela sua pergunta. Pessoal, se vocês tiverem qualquer outra pergunta, pode colocar no chat, tá? Eu tô aqui abordando um pouco mais sobre mitos e verdades sobre a intuição, mas se vocês tiverem qualquer pergunta, pode colocar aqui no chat para mim, que eu respondo sim. Então, voltando aqui, agora que vocês entenderam que a intuição não vem do outro e que isso daqui é um mito infinitamente errado, na verdade, e é uma tragédia acreditar nisso. Por quê? Porque se você acredita que a sua intuição vem do outro, você cai num sistema de crenças que infelizmente é muito popular, que é um sistema de crenças de eu não sou digna e merecedora de ir diretamente até o todo, a fonte criadora. Existe no planeta onde a gente mora, onde a gente reside, infelizmente, esse sistema de crenças, que é o sistema de crenças de eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu sou pecador, eu não estou pronto de ir diretamente até a fonte criadora. Esse sistema de crenças existe e ele é muito popular e muito coletivo. Só que é uma tragédia acreditar nisso, porque quando você acredita nisso, você não vai diretamente até a fonte criadora, você fica dependendo de pessoas que te levem até lá. Então você depende de alguém que te leve diretamente até Deus, porque na sua cabeça você não é bom bastante ainda. Porque na sua cabeça você é um ser pequeno, pecador e falho e não é bom bastante. Só que isso é uma tragédia. Isso é muito antigo e isso é tão grandioso que eu me arrisco a dizer que foi proposital. Fazer as pessoas acreditarem que elas não eram boas o suficiente de irem até a fonte criadora, porque aí criava dependência com seres que estão aqui, encarnados e desencarnados. Se você depende de uma pessoa para ir diretamente até Deus, você não tem liberdade.
Porque essa liberdade, ela vem conforme você vive a sua pura essência sem peso, sem culpa, sem dívida, sem aprisionamento. Se você não pode ser você, você em essência não existe. Vamos explicar um pouquinho sobre isso? Vamos supor que existe aqui o mestre ascensionado chamado, eu gosto de dar o nome de Dourado. Não me perguntem por quê. O Dourado. O Dourado é um mestre ascensionado. Vou colocar até a coroa dele aqui. Vou pintar ela de pronto, ó, para ficar bem mestre ascensionado mesmo. E existe aqui uma moça que eu vou dar o nome dela de Ana. Porque não sei, sei lá. Só vou. E aí, a Ana, ela quer ser cada vez mais próxima da fonte criadora. A Ana olha para esse mestre ascensionado, Dourado, e ela começa a tentar copiar. A Ana fala alto, ela corre, ela é expansiva, ela conversa bastante. E vamos supor que o mestre ascensionado Dourado, que eu botei aqui, inventei, ele é uma pessoa quieta, reclusa, é uma pessoa discreta, é uma pessoa que fala muito baixo, é uma pessoa que realmente é mais para dentro. A Ana vai tentar copiar o Dourado. Só que aí ela vai começar a fazer o quê? Ela vai matando os pedaços dela naturais. Agora ela não pode falar alto, agora ela não pode ser expansiva, ela não pode rir alto, agora ela não pode ser tão brincalhona. Ela tem que ser igualzinho ao Dourado. Vamos supor que a Ana começa a tentar copiar o Dourado. O que existe aqui agora? Existe o mestre ascensionado Dourado e um projeto de Dourado. A Ana não existe mais, a Ana morreu. Entende? Por que você precisa ser você? Porque senão você não existe. Existe a cópia de uma outra pessoa. Existe um projeto de uma outra pessoa. Existe um fake Dourado, um fake mestre ascensionado, um fake anjo de guarda, um fake seja lá quem for que você acredita que talvez esteja mais próximo de Deus do que você. Existe um fake alguém. Só que não existe você. E quando você não olha para você e fica o tempo todo reprimindo a sua verdade, é quando você começa a criar o que Jung chama de complexo. O que é um complexo? Um complexo nada mais é do que uma forte repressão. Vou dar um exemplo de um complexo que muita gente tem: raiva. Raiva é um complexo que muita gente tem. Não pode ter raiva, não pode sentir raiva, você não pode, de forma nenhuma, demonstrar sua raiva. Quando você era criança lá, você ficava raivoso, o que acontecia? Você apanhava. Aí começa a reprimir a raiva. O que o seu ego vai aprendendo? Porque o ego é o Deus substituto, ele quer ser perfeito. O que ele vai aprendendo? Esconder. Ele vai aprendendo a maquiar. Então ele começa a não falar mais alto com os outros. Ele quer falar, é verdade, ele quer falar, só que ele não fala. Aí ele começa, depois de um tempo, ele sente vontade de socar as coisas, mas ele não soca. Aí ele sente vontade de ir lá e posicionar, mas ele não faz. Começa a reprimir. 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando chegar lá nos 15 anos, ou bem menos, tô chutando aqui, tá? Não tem um tempo estipulado, cada pessoa é uma pessoa, até criar um complexo, cada pessoa, tem gente que cria complexo de uma semana para outra. Mas aí, depois de um tempo reprimindo, virou complexo. Aquela pessoa não sabe mais acessar a raiva quando ela precisa. E a raiva, ela vem com posicionamento. Ela é sagrada. Por quê? Porque ela existe. E o simples fato de Deus ter criado significa que ela é importante. Senão não tinha acontecido. A inteligência infinita da fonte criadora não tinha criado raiva se ela não fosse importante no processo. A raiva, ela bem canalizada, é posicionamento, é limite. Quando uma pessoa começa a gritar com você e você fala para ela: para agora de gritar comigo, porque eu não vou deixar você fazer isso. Percebe? Na voz. Precisa de raiva. Você tem que canalizar sua raiva para conseguir se defender, se proteger, pôr limites, colocar sua opinião, ter posicionamento, ser uma pessoa que vai trazer para você respeito. Então, quando você começa a reprimir a sua raiva até ela se tornar um complexo, quando você precisa dela, ela não acha mais. Ela está tão maquiada e tão escondida que você nem acha mais ela onde está. Então, percebe como os complexos, que são as fortes repressões, um movimento de reprimir, ou seja, um movimento de mentir. Para quem? Para os outros? Não, para você. Você quer e sente raiva, mas você
não pode sentir raiva. Então você mente pra todo mundo falando que você é uma pessoa calma. Mentira. Por dentro é pura raiva. Você só não consegue pôr ela pra fora. Entende? Então, isso daqui, reprimir a sua verdade, significa mentir. Mentir pra si mesmo. Ah, Aline, então quer dizer que se eu soltar agora e eu começar a pôr toda a minha raiva pra fora, nosso Deus, eu vou socar todo mundo. Não, não vai. Confie em você. Quando você confia em você, na sua essência, no seu próprio eu superior, na sua sabedoria, você consegue perceber que você não precisa ter medo da sua potência. Você tem músculos para socar uma pessoa, você tem corda vocal para gritar com alguém. Você pode sim expressar sua raiva. E você sabe, com sabedoria e inteligência, o nível certo, no momento certo, como, quando e onde. Sabedoria é eu sei como, quando e onde. E a forma certa de expressar a minha raiva, por exemplo. Existe muita raiva dentro de mim. E eu não tenho medo dela. Por quê? Porque eu sei que eu não vou sair batendo nas pessoas. Mas eu sei que quando é necessário, eu ponho ela pra fora sem pudor e sem culpa. E sem dívida e sem aprisionamento. Entende? Então, quando você começa a liberar seus complexos, você pode confiar em você. Que você é uma boa pessoa. Você não vai sair fazendo mal para as pessoas. Colocar para fora e confessar para si mesmo, não é confessar para o outro, é confessar para si. Tudo aquilo que tem dentro de você é o primeiro passo da cura. Só que muita gente acaba entendendo que ah, não, eu sou. Aí a gente volta aqui no tema mitos e verdades sobre intuição, né? Ah, não, mas eu sou pecador, eu sou errado, eu tenho que começar a esconder mais ainda os meus defeitos, porque só assim a fonte criadora vai me amar, só assim Deus vai gostar de mim, só assim eu vou estar próximo de Deus. Aí você fica dependendo de intermediários. Mas você não precisa mais depender de intermediários. Ah, Aline, mas é então, nossa, meus anjos de guarda vão ficar chateadíssimos se eu falar pra eles que eu não quero mais que eles fiquem dando pitaco na minha vida. Calma, não é exatamente isso que eu tô dizendo. Uma coisa é você ser arrogante demais e se tornar uma ilha. Agora eu não escuto ninguém porque eu tenho meu eu superior, eu falo diretamente com Deus. Fiquem quietos aí. Isso é arrogância pura e expressa. Outra coisa bem diferente é você começar a confiar em você e, através da sua conexão com a sua própria verdade, ou seja, com o seu eu superior, com o divino que existe dentro de você, você ouvir, aceitar ajuda. E aí você aprende que você não tem que fazer tudo sozinho. Que você tem amor por você, tem amparo, proteção, tem pessoas que te cuidam.